Põe a gente uma polêmica e uma polêmica antiga. Agora há pouco o prefeito de Chapecó, o prefeito João Rodrigues, subiu o tom e anunciou o rompimento do contrato com a Casan. Dessa vez o capítulo dessa novela está quente, viu? Porque o processo de rompimento, de fato, foi iniciado. Então eu abro a edição de hoje ao vivo de Chapecó com Milena Bender, que tem as informações para a gente. Fala, Milena. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Inclusive, nós estamos aqui em frente à Casan para falar, então, sobre essa notificação que foi encaminhada, então, da Prefeitura à Casan sobre esse início do processo de rompimento de contrato. Isso ocorreu nessa semana e hoje o prefeito João Rodrigues fez uma manifestação à comunidade chapecoense através das redes sociais para falar, então, sobre a situação e trazer os motivos que teriam levado, então, a essa decisão. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, permanentemente, nós temos a falta de água em vários bairros da cidade de Chapecó. Por isso, além disso, a Casan não cumpriu com o contrato que fora feito e assinado pelo prefeito municipal à época, pelo presidente da empresa e aprovado pela Câmara de Vereadores. Ela não cumpriu as metas do contrato. Então, razão que nos leva, não ampliou a rede de esgoto conforme o compromisso que estava no contrato. O desperdício de água potável tinha um limite, até 30%. Hoje passa de 40%, chegando a 50%. Além de uma série de outros itens não cumpridos. Ainda de acordo com a Prefeitura, em relação às obras, a Casan não iniciou a captação do Rio Uruguai, conforme termo de compromisso assinado em fevereiro de 2022. Também está com o cronograma em atraso em relação às obras do Rio Chapecozinho, as obras de captação do Rio Chapecozinho que estavam previstas, então, para serem concluídas em julho do ano que vem. Vale lembrar que ainda neste ano, o PROCON multou a Casan, então, devido à recorrência de denúncias de falta de água. Então, essa multa já ocorreu do PROCON à Casan ainda neste ano. A partir, então, de segunda, que foi emitido, então, essa notificação à Casan, tem 30 dias, então, para responder ou atender o que foi apontado, então, nesse documento, nessa notificação, sob pena, então, do rompimento de contrato pelo não cumprimento das cláusulas previstas. A intenção do município, então, através disso, é assumir o serviço e criar uma Companhia Municipal de Água e Esgoto. Em nota, a Casan disse que recebeu a notificação, então, referente a esse convênio firmado entre a companhia e o município na tarde de hoje e agora, então, vai analisar e estudar esse documento para, então, poder se manifestar melhor sobre o assunto. Mas, então, trazemos a informação aqui diretamente da Casan sobre esse início do processo do rompimento de contrato da Prefeitura de Chapecó com a Casan, por conta, então, dessas recorrentes aí, denúncias de falta de água e também esse não cumprimento de contrato, segundo a Prefeitura. Retorno contigo, Márcia. Crônica de uma morte anunciada. Isso aí a gente já estava esperando, não é de hoje. Não é de hoje que a gente fala sobre esse assunto lamentável aqui da falta de cumprimento de contrato da Casan com a situação lá de Chapecó, da falta de água em Chapecó. Os moradores da região sofrem muito com isso, não é de hoje. E não é a primeira e única cidade do estado a romper com a Casan por falta de compromisso, infelizmente, da companhia. Obrigada, Milena, pelas informações.